Usar o Twitter, Facebook e Orkut era apenas uma diversão, mas a brincadeira virou assunto sério, principalmente para as empresas que utilizam as redes sociais como canais de comunicação com os clientes. E para esclarecer sobre esse novo perfil profissional, vamos conhecer a consultora de mídias digitais e jornalista Elis Monteiro. Olá, Elis, tudo bom? Tudo bem. Prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Eu queria que você explicasse o que é ser um consultor de mídias digitais. É um trabalho bem interessante, desafiador e diferente. Hoje mesmo estava conversando sobre isso com o cara que estava instalando as persianas na minha casa. E eu estava tentando explicar para ele o que eu faço, porque eu passo o dia na internet. E aí eu não consegui avançar muito. Na verdade, nem a minha mãe entende muito bem o que eu faço, porque é uma coisa totalmente nova, né? Mas a internet para mim não é uma coisa muito nova, eu já trabalho com ela há quase 14 anos. O consultor de mídias digitais é aquele que faz estratégias, monta redes sociais baseadas nos perfis dos clientes, sejam empresas, instituições, pessoas, e através daquelas estratégias montam uma tática de guerrilha, né, que a gente chama até brincando, em como atingir o seu consumidor da melhor forma possível. Porque, na verdade, o consumidor já está lá, e se sua empresa não está lá, o consumidor já está falando dela. Sim. Então, a ideia é que você deixe de ser passivo e passe a ser ativo. E isso, para as empresas, não tem valor, né? Por isso que elas estão procurando cada vez mais esse perfil profissional. E hoje em dia, então, se uma empresa não tiver Twitter ou qualquer outra rede social, vai estar em desvantagem, né? Já está em desvantagem. É interessante porque sempre que eu levo para um cliente a ideia de montar suas redes, né? E aí quando a gente fala montar suas redes, de acordo com o perfil da empresa, você selecionar se vai usar Facebook, se vai usar Orkut, se vai usar Twitter, se vai usar LinkedIn, ou se vai usar uma rede social white label, que a gente chama, que é uma rede social focada, que você seleciona uma plataforma e monta a sua rede com a sua cara, por isso que é white label, né, rótulo branco, e sempre a ideia de que, ok, você pode ter o direito de não ter uma rede, você não precisa, não é uma exigência para você, dependendo do seu mercado, mas não é melhor você estar lá convivendo com o seu cliente do que o seu cliente estar lá falando mal de você sem que você possa reagir, né? Então, acabou a era das empresas passivas, as empresas que recebiam pauladas na internet e ficavam quietas. E isso fazia com que elas perdessem uma oportunidade rara, não só de testar os seus produtos, testar os seus serviços, como também de receber um feedback, porque às vezes as empresas não sabem o que está acontecendo lá na ponta. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Esses dias eu botei no meu Twitter que eu estava tentando assinar a NET e que não estava conseguindo. Porque a Sky, que era uma empresa de TV a cabo, estava usando o conduíte do meu andar todo e não cabia o cabo da NET. Chamei o técnico da Sky, ele tentou muito educadamente, não conseguiu. Chamei o técnico da NET, não conseguiu. E aí eu botei isso no Twitter: gente, eu quero assinar a NET, não consigo porque a Sky está atrapalhando. E aí, em meia hora, eu recebi 2 telefonemas, um da NET e um da Sky. E assim, parece piada, mas as duas estão trabalhando com um RP online muito forte, dentro que não sou eu, dentro das redes, e o tempo de reação desse RP online é muito rápido, porque ele pesca o que está sendo falado da empresa para a qual ele trabalha, ele joga para a empresa e a empresa tem que reagir. E também pela quantidade de usuários que tem, né? Exatamente. A rapidez com que isso se torna. Porque não necessariamente uma pessoa que tem 200 seguidores ou menos é uma pessoa que não é relevante. Sim. Ok? Todo mundo acha que ter 60 mil seguidores, 100 mil seguidores é o que vale mais nas redes sociais. Eu tenho 2 mil amigos no Facebook, então eu sou o popular. Na verdade, quando você trabalha com mídias digitais, você não trabalha com quantidade, você trabalha com relevância. Então, se você tiver 200 seguidores, todos de altíssimo nível, o que a gente fala alto nível? Em relação à NET, por exemplo, ou à Sky ou uma operadora de telefonia. Os seguidores que importam para eles são os formadores de opinião nessa área de telefonia, né? Sim. Então, você tem que manter um relacionamento com aquele cara que está falando bem de você, porque você pode conquistar um aliado. Com certeza. Né? E eu queria saber como você se tornou uma consultora. Você disse que já trabalhava com internet, né, há muitos anos, mas como surgiu essa oportunidade?
É uma coisa interessante porque eu fui repórter de tecnologia há muitos anos, apaixonada, viciada, já passei todos os anos de trabalho fuçando na internet, fazia internet, me enfurnei no Globo Online sem ter sido chamada alguns anos atrás, mesmo sendo repórter do Jornal de Papel do Globo. E quando eu saí do Jornal Globo ano passado, eu fiquei muito perdida, porque eu falei, pronto, agora eu não sei mais o que eu faço. O que uma repórter de tecnologia pode fazer, além de escrever sobre tecnologia? Só que eu já estava cansada de fazer daquilo ali o meu ganha-pão, de passar dias e dias pensando em pautas de como personificar o seu Gmail. Eu não aguentava mais as mesmas matérias. E aí eu falei, cara, qual a especialidade que eu tenho, né? Além de... Eu escrevia blogs há muitos anos. Eu fui uma das primeiras repórteres brasileiras a ter um blog. O meu blog nasceu no ano 2000. Então, blog é uma coisa que eu via como uma oportunidade para mim. E aí eu já tinha um certo nome no mercado de blogueiros, é ótimo, mas enfim, nesse campo mercado, aí de né? Porque blogueiros. hoje em dia muita gente ganha dinheiro com blog, né? Eu ainda não aprendi não, mas eu tenho amigos que juraram que vão me ensinar. Mas eu fazia blog, eu falei, cara, vamos lá, o que eu sei fazer bem? Porque a gente sabe quando a gente sabe fazer um trabalho direito. Eu sabia fazer blog. E eu falei, ok, eu vou trabalhar com isso. E aí tive alguns convites, porque se você passa quase 14 anos em redação de jornal, você conhece muita gente, você tem muitos contatos, graças a Deus. E fui convidada para ser editora de mídias digitais numa agência de comunicação. E eu falei, cara, eu vou experimentar, vamos ver o que é isso. E aí comecei a criar twitters para companhias e ir a empresas, conhecer um pouco mais o mundo corporativo, que eu conhecia pelo outro lado, né, como repórter. Só que quando você é repórter, as empresas te tratam com tapete vermelho. Depois que você passa para o outro lado, as coisas mudam um pouco. Eu comecei a visitar as empresas. E as empresas... E aí eu descobri que eu gostava de convencer. Porque, na verdade, o repórter é aquele que convence, né? Quando a pessoa não quer dar entrevista, você convence a dar. Então, eu passei muitos anos convencendo pessoas. E descobri que eu tinha um certo talento para convencer as pessoas. E aí comecei. Depois eu fui ser gerente de mídias digitais de uma grande ONG internacional. Depois eu fui para a Fundação Roberto Marinho para ser gerente de imprensa, mas no primeiro dia eu fui me enfurnar nas redes digitais da Fundação também. E tá aí até hoje, né? E aí, vamos lá. Bom, Elisa, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre consultorias de mídias digitais. Não saia daí. Voltamos com o nosso segundo bloco e eu estou recebendo a Elis Monteiro, consultora de mídias digitais. Elis, eu queria saber sobre a questão da formação. Quem vai ser consultor de mídias digitais precisa ter uma formação específica? Não necessariamente. Eu acho que a primeira coisa é querer ser, né? E não basta ser usuário de internet. Precisa ser. Tá? Você precisa ter intimidade com as redes, mas você não necessariamente precisa ser um jornalista, mas seria bom, porque o jornalista é aquele que espera se tem um texto final. É um motivo muito simples ter um texto final. O que significa isso? Quando as empresas montam suas redes, elas normalmente deixam um operacional jogando lá os tweets, jogando lá os posts de atualização em blog, em Facebook, e seja na rede que for. E o tempo que se leva corrigindo é um tempo que a empresa não tem para dar. Então, prefere-se uma pessoa que tenha texto final, normalmente a avaliação é em cima desse texto. Um publicitário também está indo muito bem nesse mercado. Mas quem está lá, vamos lá, estudante de jornalismo, que eu acho, aliás, que os estudantes de jornalismo têm que acordar. Os jornais, eu adoro, passei minha vida em jornal, mas o universo de mídias digitais que a gente tem à disposição hoje, e aí eu não estou falando só de redes sociais, não. Eu estou falando de novos aplicativos que vêm chegando por aí, de leitura, tipo o iPad. São 200 mil plataformas digitais que já se pode pensar hoje, que pode dar emprego para esses novos estudantes. Então, eu acho que, inclusive, todas as universidades já deveriam ter uma cadeira mídias digitais. Eu tenho falado muito até isso em universidades, em palestras que eu dou.
A formação também de relações públicas ajuda, porque a pessoa já tem uma cabeça voltada para a venda da cara, né, da empresa. Quando a gente pensa em montar um plano estratégico, né, para uma empresa, a primeira coisa que você avalia é quais as redes que ela vai estar presente, né, porque precisa ter a cara dela. Mas não é só você trazer uma pessoa que vai ficar alimentando aquelas redes. Você tem que pensar no formato das redes, você tem que pensar no perfil da empresa naquela rede, você tem que pensar principalmente no feedback que aquela empresa vai dar para quem está visitando aquela rede. Eu já vi casos que no Twitter são chamados de fail, né, que são os casos que deram errado, as bobagens feitas, simplesmente porque a empresa não tinha plano estratégico dentro do Twitter ou de outras redes. Criou-se um novo canal de comunicação da empresa com os clientes, são os novos saques, né, serviço de atendimento ao cliente, que essas empresas já delegaram a esses consultores de mídias digitais ou analistas de redes sociais, seja lá a terminologia que se dê, mas essa pessoa ela precisa saber responder e ela precisa responder muito direito, ela tem que ter um script, esse script tem que estar pré-existente, existe o FAQ que você cria, o planejamento é muito extenso, é um trabalho bem grande a ser feito, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito legal, porque o que você está fazendo é construir uma identidade, né? Sim. E você trabalha em casa, né? E eu queria saber como você consegue administrar isso, né? Eu sou uma pessoa muito social. Eu adoro gente, adoro. O primeiro baque que eu tive para começar a trabalhar em casa foi não ver gente todos os dias. Então, nos primeiros dias eu fiquei muito carente. Foi uma grande loucura. Mas tudo bem que eu tinha lá o Twitter e o Facebook, os meus amigos, e todo mundo interage comigo o tempo todo, e isso deu uma boa ajudada. Eu estou trabalhando com mais ou menos 10 clientes agora. Alguns para formatar projetos estratégicos para mídias sociais, outros para dar curso em company, que eu vou às empresas também dou cursos. E cursos, enfim, pra você ter ideia, eu estou dando curso para publicitários que montam um cursinho em casa e chamam a galera. Eu adoro dar aula, eu acho que eu devia ter sido professora. Então eu tenho lá vários clientes, mas faço uma lista enorme e vou fazendo check-in, né? Check-in, check-out, check-in, check-out. Mas é uma loucura, porque trabalhar em casa exige uma disciplina louca, e eu nunca imaginei que eu ia ter essa disciplina. Porque primeiro que eu tomo banho, acordo e me visto e fico maquiada. Porque a sensação de estar trabalhando em casa, você poderia ficar de pijama e não ter a sensação de estar trabalhando. Mas eu também visito muito cliente, e é interessante porque quando você percebe que você está visitando muito cliente, é quando você começa a esquecer os andares dos clientes. Sim. Então, às vezes eu me pego num prédio e fico, qual é o mesmo andar? E aí eu estou anotando agora, porque eu já não lembro. Mas bem diferente. Eu queria que você explicasse qual a diferença entre consultor de mídias digitais e analista de mídias digitais. Existe uma diferença entre eles? Existe. Na verdade, assim, as empresas fazem um pouco pior, tá? As agências de comunicação e tal. Elas falam em analistas de mídias, de redes sociais, júniores e sêniores, né? E o consultor seria que estaria um pouquinho acima do analista sênior, tá? É interessante porque eu sempre defendo a classe dos júniores, porque os júniores que são os que estão se formando, né? É isso que eu estava falando. As empresas elas estão preferindo um perfil mais jovem, ou que manda a criatividade, não importa? Não, a idade não interessa, não. Eles estão dando valor ao fato de você ser um usuário, e aí é claro que quando você vai contratar, e eu fiz isso, você vai checar como é que é a vida virtual daquela pessoa. Isso não significa que eu vi lá que a pessoa saiu encher a cara ontem, eu não vou contratá-la. Imagina, mas antes dela ser um profissional que vai trabalhar com mídias digitais, ela precisa ser um profissional que entenda de mídias digitais como usuária. Então, a primeira dica que eu dou seja uma usuária. Para entender o funcionamento daquilo ali, porque no dia que você pegar um cliente e ele falar, eu quero que você crie um movimento de hashtag, eu quero que você responda o arroba, ou eu quero que você mande um direct message de você ficar com cara de paisagem para ele. Precisa entender, né? Vai pegar muito mal. Ou se ele chegar para você e falar assim, vamos criar uma fanpage do Facebook, ou uma landing page de Facebook, e você falar, então assim, seja um usuário. E aí quando eu falo de que redes? Todas possíveis e imagináveis. Então eu queria que você, então, para finalizar, deixasse uma dica para quem quiser, né, tá interessado em ser um analista de mídias digitais, que é uma nova profissão. Eu acho, em primeiro lugar,
comece seguindo as pessoas certas nas redes. O Twitter é uma grande aula para quem está começando. Segundo lugar, fuja dos vaporware, que a gente chama, que são esses profissionais, não desqualificando o trabalho de nenhum deles, porque todos têm espaço. Mas eu estou falando de cursos, procure checar a qualidade desses cursos. O Google não está aí à toa, gente. Use e abuse do Google, cheque qual é a qualidade desses cursos, como os profissionais que já trabalham com isso há mais tempo estão vendo a qualidade desses cursos e como é que esses profissionais que estão se vendendo no mercado, qual é o histórico deles. O segundo lugar, tem muito livro bom sobre redes sociais, mídias digitais em geral. Comece lendo as revistas especializadas, melhore seu inglês, vale muito a pena, porque muito cliente já está fazendo um perfil para o exterior. Se você puder, assim que terminar a faculdade, faça uma pós em marketing digital, de um bom curso, principalmente quando é balizado por uma boa universidade. Mas também há cursos independentes, como o da Infinet ou do Idigo, que são cursos que a gente conhece, que são cursos sérios, que valem a pena também você tirar partido. Mas exercite e não pare de escrever, porque é uma falácia muito grande achar que as pessoas da geração Y, principalmente, elas escrevem mal e escrevem pouco. Dentro do ambiente web, Twitter, por exemplo, elas escrevem abreviando, né? Então muita gente odeia. Mas na verdade essa geração tem demonstrado que tem uma capacidade, um talento muito grande de empreender. Eu acho que vale a pena você achar que não há limite para o seu sonho. Bom, Elis, muito obrigada pela entrevista. E vou deixar um espaço para você deixar algum contato seu para o nosso telespectador. Ok. Para quem quiser me achar no Twitter, eu respondo, eu sou muito viciada. Quem quiser me seguir no Twitter, eu sou @elismonteiro. Hoje em dia as pessoas se apresentam assim, né, nos eventos. Eu sou @elismonteiro, eu tenho um blog que é a minha paixão, que é o www.telefoniaetc.com.br. E, enfim, estou no Facebook, estou no LinkedIn, eu estou em todas as redes sociais. E se vocês quiserem bater papo, vamos conversar sobre mídias digitais, o futuro. Estou sempre por aí, à disposição. Bom, muito obrigada, Elis. Obrigada a vocês. Bom, e a gente vai para um